continuem bem, mas com todos os cuidados que a lei obriga. Máscaras, eu não dou aula de máscara, eu não falo, que daí vocês não ouvem, a minha máscara fecha muito, nem eu me escuto quando eu falo de máscara. Quando eu dou aula também à distância, com a máscara é difícil de ouvir, mas quando eu transito entre os alunos durante a aula, porque os cursos continuam aqui, a gente vai ter os cuidados. Então nós vamos abrir em fevereiro, vamos começar com 2 horários na segunda, 2 horários na terça de manhã, vamos vendo como é que as coisas seguem, e aí a gente, se for não tendo adesão, a gente vai abrindo mais horários. Por favor, entrem. Quem quiser cadeira, a gente providencia também. Tem uma cadeirinha lá. Marcos, Oi. não quer falar para a senhora? Silvia, quer cadeira? Aqui, ó. Opa, tem aqui, ó. Alguns eu reconheci de máscara mesmo. A Silvia faz aula há quanto tempo, Silvia? Desde 2004. Nem é tanto tempo assim. Na segunda-feira passada, não, na terça-feira passada, a Nilda falou: Marcos, eu fiz a lista para comprar um presente do seu primeiro filho, que vai fazer 40 anos esse ano que entra. Você está conosco há 40 anos. 40 anos. E aí estava mais a Vera, mas eu também colaborei para essa lista. Então nós fomos descobrindo que temos alunos que estão conosco há 40 anos. Carlinha, a gente começou há quantos anos atrás? A gente era solteiro? 79. Carlinha e eu começamos juntos com a mesma professora, Dona Inês. Eu, como sou mais metido, fui virando professor e ela continuou eternamente aluna. Mas começamos juntos. Ela tem essa carinha de baby. Lua de mel ainda? Você já estava ali formado, fazendo sua porta na Não. Muito bem, queridos. Bom, resolvemos fazer uma palestra familiar. Então nós vamos fazer uma palestra em família falando da filosofia do yoga, falando um pouco daquilo que o yoga tem como colaboração para o nosso estilo de vida. Sabemos que cuidar da saúde não é só uma questão de boa alimentação, de fazer exercício e também dormir bem. Cuidar da saúde também é modificar um pouco o estilo de vida. E isso o yoga também tem muita coisa para oferecer para a gente. E optamos, nos reunimos, só que nós não combinamos. Então eu não sei o que a Carol vai falar, ela não sabe o que eu vou falar, a gente não sabe o que o Marcos vai falar e nem a Deise. Sabemos que vamos falar de Patanjali. Patanjali é o texto mais antigo. Oi, Janinha, acabei de falar de você agora há pouco. Por favor. Mais antigo e é o texto que a gente considera mais autorizado para falar sobre a filosofia do yoga. Patanjali não fala especificamente de Hatha Yoga. Patanjali fala do yoga no seu sentido mais filosófico. Então é dele que a gente vai falar. Primeiro vai falar a Carol, depois eu, depois o Marcos, e como acontece em casa, desde da última palavra também. Não é. Carolzinha, põe na sua. Tem um carro colado disparando, será que Não, já tinha quando a gente chegou. Não sei. Boa noite, gente. É muito bom ver esse espaço preenchido. Ele é bonito, ele fica mais bonito quando ele está preenchido. É bom vê-los pessoalmente, pessoas que eu só vi online. Esqueci. É melhor. Não estão ouvindo nada, né? Vou começar de novo. É bom ver pessoalmente quem eu só vi online e é bom rever quem a gente se viu o tempo todo aqui no espaço e fica agora anos, né, sem se ver. Então, eu tinha que escolher um dos sutras para falar sobre. Patanjali, ele foi o primeiro compilador dos textos. Você explicou essa parte? Não sei se eu Não. Ele foi o primeiro compilador dos textos sobre yoga. Então, a primeira coisa que foi achada, escrita sobre yoga, foi essa compilação de Patanjali. Não necessariamente, né? Não foi ele quem inventou o que ele escreveu, isso já existia, mas é o primeiro escrito.
Então é um texto muito importante para todo mundo que estuda e que pratica yoga. É uma recomendação ir atrás dos Yoga Sutras. E sutras são pequenas frases. Então a gente fala, estou lendo Sutra 32, é a frase número 32. Como eles tinham que decorar antes, né? Não tinha as coisas por escrito, as pessoas não sabiam escrever, eles tinham que comprimir, né, resumir em uma frase curta. E essa frase curta se chama Sutra, tá vendo? E então eu escolhi o Sutra 2, do bloco 2, número 31, para falar hoje. E realmente a gente não combinou, cada um escolheu livremente o seu sutra, a gente vai esperar que isso dê uma liga no final, minha mãe faz essa combinação. Fica pra você, ainda bem que eu sou a primeira. Mas o sutra que eu escolhi, sobrou pra mãe, como sempre. O sutra que eu escolhi é: os yamas são o grande voto universal, não condicionados por nascimento, local, tempo ou circunstância. Então vou repetir só para ficar um pouco gravado, já que a gente não tem slide aqui. Os yamas, eu vou explicar o que são. São o grande voto universal, não condicionados por local, por nascimento, local, tempo ou circunstância. Agora eu vou construir um entendimento para vocês entenderem por que eu escolhi esse sutra. Os yamas, eles fazem parte dos 8 passos que Patanjali descreveu nesses sutras, né? São blocos de 4 capítulos. Então ele escreveu 8 passos para a gente atingir Samadhi. E Samadhi pode ser conhecido como Nirvana, como estado de bem-aventurança, como clareza mental, mas de qualquer forma, como absorção, como união sua com o interno, com o externo, é descrito de muitas formas. Mas todas as formas que é descrito, ele vai em direção ao não conflito. Então é um estado sem conflito. Se for resumir, se for deixar mais claro, mais simples, é um estado não conflituoso. Então a gente vai fazendo esses passos que ele foi passando, e yamas é o primeiro passo. Depois vem niyamas, vem asanas que a gente pratica, pranayamas, concentração, abstração dos sentidos, até chegar em samadhi. Falei fora de ordem, mas só para saber que tem asanas e pranayamas que a gente pratica bastante. E o que são então esses yamas? Yamas, eles são, como uma conduta, restrições, o que não fazer. Então a primeira coisa dos passos é o que você não deve fazer para ir em direção ao conflito. Se você fizer algo em direção ao conflito, você não está praticando yoga, não vai chegar em samadhi. E eles são 5 yamas, que começa por ahimsa, com não violência, verdade, não roubar, não ser levado pelos seus sentidos, 5 sentidos, a compulsão dos sentidos, e também o último, desapego. Então, coisas para não se fazer, né? Não roubar, não mentir, não ser violento, não se apegar aos sentidos e desapego, né? Não se apegar de forma geral. Então, nesse caminho, vou me perdendo aqui e ali, né? Mas então tem esses cinco yamas para a gente seguir em direção a esse caminho. E não é só na ação, não é só algo que a gente não deve fazer e simplesmente fazer. É também não falar de forma violenta. Não é só eu não vou bater em alguém, é eu não falar com alguém de forma violenta. A linguagem não violenta está sendo cada vez mais trabalhada, a gente está percebendo essa necessidade. Mas também não é só não falar e não agir, é também não pensar. Aí começa a dificultar um pouco. Como assim eu não vou pensar em violência? Como assim não pensar e não roubar? E a gente começa a ver que, na verdade, não é tão simples, é um pouco mais profundo e leva realmente em uma direção do não conflito, e por isso que é tão detalhadamente descrito nos sutras. Pensando que sutras são frases que têm que ser curtas, porque precisa decorar, e ele escolheu essas 5 muito preciosamente, explicou cada uma das 5, é porque realmente tem a sua importância. E para a gente não pensar
né, se usar não violência, que é o primeiro dos yamas, não pensar de forma violenta, não passar um pensamento violento, não é porque o mundo vai deixar de ser violento e aí eu vou conseguir, porque o mundo deixou de ser, não ser. É algo que começa pela gente. Então eu vou escolher, diante do mundo, no estado que ele tiver, né, no grande volta universal, os yamas, independente do tempo, do local, das circunstâncias, eu vou treinar-me a um ponto de não pensar mais de forma violenta. Porque são os pensamentos de forma violenta e mentirosa e apegada que fazem, que geram sofrimento. Porque, de acordo com o yoga, eu tenho uma boa notícia agora, alegrem-se. De acordo com o yoga, tá tudo bem com a gente. Já tá tudo bem. A gente não precisa fazer nada em relação ao que somos. Está tudo bem. A gente se confunde sobre o que nós somos. Porque os nossos pensamentos geram sofrimento. Então não é o que nós somos em essência, é o que nós estamos pensando que gera esse sofrimento e que com base nisso os kleshas, né? Os kleshas são os tormentos, são os nossos pensamentos e por isso que o yoga é o cessar das atividades da mente. Porque se eu parar de pensar besteira, eu paro de sofrer e aí fica tudo bem. Então é um caminho mais fácil do que você ter que mudar a sua essência, você mudar os seus pensamentos. Ou diminuir, cessar, né? Trocar, corrigir esses pensamentos que a gente tem pensado na nossa mente. E o primeiro dos sofrimentos, né, com base nos pensamentos, nas agitações da mente, é a ignorância. Para comprovar assim, ó, você não está pensando como deveria, isso que você está pensando não é. Mude os seus pensamentos. Pare de agir de forma violenta, de mentir, de roubar em pensamento, querer aquilo para você, eu quero isso para mim, ou de juntar um monte de coisas, se apegar ou ter pensamentos de apego, que você vai começar a ficar mais saudável, que você vai começar a ficar mais feliz. A gente precisa fazer esse treinamento que vai para fora, vai além da prática do movimento físico ou do respiratório também. Por isso que começa com os yamas. Né? Não dá para ser violento, praticar yoga e querer atingir samadhi, né? Dá para ser violento e praticar yoga, a gente pratica isso, né? Querendo ou não. Mas, para atingir samadhi, a gente vai precisar treinar essa não violência até o momento de não pensar dessa forma. E ir trabalhando esses nossos pensamentos. Deixa eu não esquecer o que eu ia falar. E aí, o que acontece é, às vezes a gente, então, não posso agir de forma violenta, então o que eu vou fazer? Não vou agir. Então, não vou fazer nada, vou ficar aqui parado. E também não é isso. Eu preciso me lembrar da minha essência, o que eu quero mesmo fazer, como eu posso agir então, com base no que eu sou, e não nessa violência que fica perturbando os meus pensamentos, perturbando a mim mesma, né? Como eles descrevem, como é descrito nos textos, tem os sutras e tem os comentários dos sutras, e o que a gente fala tem muita base no que é comentado sobre os sutras, até para a gente poder entendê-los, afinal, ele é muito antigo. E para eles explicarem o que eles querem dizer, assim, como assim? Está tudo bem comigo, mas meus pensamentos estão deturpados. Eles colocam exemplos, como por exemplo, eu estou olhando para a beira de um rio está translúcido. E aí eu vou olhar a minha imagem para ver como é que eu sou, e quando eu olho passa um vento, e esse vento deixa aquela água cheia de ondinha ali, eu olho e me assusto sobre mim mesmo, e falo, meu Deus, que horror, sou um monstro. Mas não é o que eu sou, é as ondinhas, o que eu sou é realmente tudo bem. Ou se não, uma imagem de eu olhando para o espelho, eu vou olhar para o espelho para conhecer quem eu sou, e o espelho está sujo, e o espelho significa os pensamentos, e aí eu acredito que sou eu que estou sujo, mas é o espelho. Então, é dessa forma que eles tentam explicar, assim, ó, esses pensamentos, vamos cessar os pensamentos, para a gente poder entrar em contato com o que somos. Mas então, fiz essa introdução sobre os yamas, o porquê dos yamas, e que são o grande voto universal. Em qualquer ponto do universo, você pode praticar e começar esse caminho em direção a samadhi. Que eu acredito que ao colocar essa frase, o grande voto universal, ele quis dizer assim, é verdade, é importante, essa é a grande verdade. Não vai ser mudada como um pensamento que a gente tem um dia de um jeito e um dia do outro. É para dar esse embasamento, essa importância. Então, os yamas são o grande voto universal, não condicionados por nascimento, local, tempo ou circunstância. Então, o nascimento, não importa se eu nasci plebeu ou se eu nasci nobre,
Ou mesmo na Índia, aquela época, tinha as castas, hoje, né, é um pouco mais disfarçado isso, né, estamos tentando limpar essa ideia. Mas não importa se a minha função ao nascer é limpar a privada ou se é celebrar uma cerimônia como um sacerdote. Se eu seguir esse grande voto universal, eu terei os benefícios independentes. Não importa o local onde eu nasci, mas eu não nasci na Índia, Carol, vou praticar os yamas. Se você praticar, você terá os efeitos de quem pratica os yamas, independente do local. Ah, mas eu fui viajar e aí ao viajar eu cheguei num país e nesse país todo mundo é mais grosseiro, todo mundo briga lá, então eu briguei, para mim terá. Se você brigar, independente do local onde você estiver ou por um motivo do local, você não vai estar em direção ao samadhi, você mudou de meta, você só não vai em direção ao não conflito. Independente do local, independente do tempo, a gente está num outro tempo completamente diferente de quando foi escrito, que poucas pessoas sabiam, né, escrever. Hoje a gente tem burnout, a gente tem, né, muitas questões com a internet, essa globalização, e mesmo assim, se a gente seguir os 5 yamas, a gente atinge os efeitos. Ou circunstância. E a circunstância a gente sempre encontra, né? Sempre tem aquele momento que você se vê encostado contra a parede, naquela situação que você fala, e agora? Mas existe mentira boa, né? Existe uma mentira pro bem, porque eu quero fazer o bem e pro bem eu tenho que mentir, porque se a pessoa olhou pra mim e falou, Carol, o que você achou do meu corte de cabelo? Eu vou falar que não, é uma grosseria, né? Eu vou ter que mentir, e aí a gente começa a achar uma circunstância dentro da cabeça que assim, não, mas essa mentira ela vai levar pro bem. E não, ele é não condicionado, não tem como. Se você mentir, você vai ir em direção ao conflito. E se você não mentir, você vai conseguir dormir de cabeça tranquila, mesmo que você tenha que passar por uma situação que você ainda não sabe lidar. É só um treino que a gente fica fazendo, e esse treino ele é bem-vindo para o nosso caminho. E isso quer dizer então que não existe um motivo, que a gente não existe esse burlar. Assim, um momento que vai aparecer um motivo para eu ser violento, então essa violência é justificada, ou essa mentira é justificada, ou esse roubo é justificado, nem que seja em pensamento. Se você quiser ir em direção ao samadhi, talvez seja justificado para outras metas. E aí fica a pergunta, qual a sua meta em cada ação? Mas você agora já sabe, já tem um mapinha que se for no conflito, você já tem as regrinhas dos 5 yamas. Terminei a minha palestra. Obrigada. Não é fofinha? Vocês também acham? Não pode mentir, hein? Eu tenho minha cola, e eu tenho que ler minha cola, mas eu ainda tenho que usar óculos, além disso tudo. Mas é muito interessante, e a gente poderia falar por muito tempo, sem exagero, de um desses yamas. Sobre não violência, a gente poderia falar o dia inteiro, ou sobre a verdade, e depois o caminho do yoga tem mais outras etapas ainda. Agora isso é muito pessoal, é muito difícil você descrever o que realmente é um ato violento, o que não é um ato violento. É muito pessoal e sempre alguém vai criticar você. Vocês conhecem aquela velha história que eles também contam na Índia, do burrinho, da criança e do velhinho. Eles estão transportando o burrinho, os dois andando, passa alguém e diz assim, mas que bobos, o burrinho lá sem carregar ninguém, os dois puxando o burrinho. Aí o velhinho sobe no burrinho, a criança vai puxando, passa alguém e diz assim, mas que velhinho explorador, essa criança pobre, coitada, trocaram. A criança foi em cima do burrinho, passou e falou, imagina, essa criança saudável e esse velho aqui puxando essa criança. Aí subiram os dois no burrinho, aí passou, mas vão matar o burrinho, sempre alguém vai criticar. Então não tem jeito, é você quem vai determinar o que é para você não violência, o que é para você a verdade. Porque chega um ponto em que essas coisas começam a se misturar. Às vezes, se eu falar a verdade, eu vou ser violento. Não gostei do seu corte de cabelo. Então,
Você tem que descobrir até onde eu posso falar a verdade, sem que eu seja violento, até onde eu posso, em cada um desses yamas, trabalhar com a sensualidade, como dizem Brahmacharya, sem usar mentira. Quem de nós não mente nunca, nunca? Quem de nós não tem nenhuma ação violenta, ou pensamento violento, ou uma fala violenta? Então a gente acha às vezes que isso se destina a um outro grupo. Tudo bem, querido? Mas isso cabe a nós, cada um de nós tem uma parcela disso. Não é alguma coisa que a gente pensa para o outro. Mas a Carol falou, se eu não me engano, do Sutra 1.31. 32. Eu vou falar do Sutra 2.33, desculpe, 1.33 e o 1.34. Sem saber, nós estamos seguindo uma ordem. Você não sabia que eu ia falar desses, né, filha? O seu é o 2? Mas o meu também é o 2. Falei 1 porque eu estava sem óculos, agora estou com 2.33. Porque no capítulo 2 é o sadhana, é o caminho. E é o capítulo que a gente mais estuda. Porque o primeiro capítulo, ele já vai dizer logo de cara o que é o yoga. Se você se interessar, muito bem, continue lendo o livro. Se você não se interessar, fecha o livro, dá para outro e pronto. Então ele já começa pegando pesado o que é samadhi, o que é integração, para que você faz yoga, e é um capítulo mais complicado. O comecinho nem tanto, mas ele vai engrossando. Mas o capítulo 2, ele fala do caminho, ele fala do que nós temos que fazer, do que nós temos que praticar. É um capítulo um pouco mais fácil, e o bonito do caminho é o caminho. Enquanto ele no primeiro capítulo fala do objetivo, no segundo ele fala do caminho. É claro que o caminho nos leva para algum lugar, mas a expectativa de chegar em algum lugar pode ser um atrapalhador. Ou seja, o objetivo é o caminho já é o objetivo. Caminhar, procurar. Eu sou um buscador. Até onde eu vou, não sei. O que eu vou encontrar no final do caminho, não sei. Mas o legal é o caminhar. Eu vou dizer que é uma tal de iluminação, o que é isso? Não sei, eu não tenho essa experiência. Mas eu leio na experiência dos outros. Mas é uma experiência que alguém não pode transmitir verbalmente. A mente humana não é capaz de falar sobre isso. Então o que acontece? Não sei, mas vamos caminhar. A beleza está no caminhar. Depois no Sutra 2.33, ele vai dar uma dica, Patanjali, que serve para todos os yamas e niyamas. Como é que eu vou praticar isto? Como é que eu vou praticar todos os yamas e niyamas? É muito difícil. Você vai colocar um papelzinho no espelho do banheiro com as 10 regrinhas, 5 yamas, 5 niyamas, e vai andar na rua e vai ficar lendo tudo. Não dá para viver assim. Como diz a professora Liadiski, que fala muito bem, porque isso é sobre a ética do yoga, e ela é uma professora de ética, se das 10 oportunidades que o dia me oferecer, se eu acertar uma, já está bom. Porque em geral eu vou errar as 10 e não vou nem perceber que errei. Eu vou ser grosseiro com alguém e não vou perceber. Às vezes eu vou ocultar, não de forma mentirosa aquela palavra, mas eu vou disfarçar alguma coisa que é uma mentira. Querer ser o que você não é, ou querer mostrar alguma coisa que a gente não é, isso é uma mentira. Então, das 10 oportunidades que o dia me oferecer, se eu acertar uma, já está bom. Mas como que eu vou praticar isso? Aí Patanjali diz, depois que ele falou dos yamas, quando a mente é perturbada, veja que a palavra é perturbada, não é a mente agitada ou a mente influenciada, a mente perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. E quem é que vai fazer esta ponderação sobre os opostos? Quem? Nós. Não tem outra pessoa. Nós. Você vai ponderar sobre os opostos. Mas ficou meio vago, não é? Então alguém vem brigar comigo e eu vou tentar oferecer o oposto a ele. Complicado isso. Às vezes eu posso até ser um pouco mais dissimulado, eu posso ser hipócrita numa tentativa de querer mostrar uma realidade. Eu pratico yoga,
eu não vou ficar com raiva do senhor que me fechou, eu quase bati meu carro, seu desgraçado, mas eu não vou ficar com raiva de você porque eu pratico yoga. Você já ficou, não tem jeito, já passou do ponto. Então o que acontece? Antes que esse pensamento se instale, ponderar sobre o oposto. Mas o sutra seguinte vai ser um pouco mais claro. Gravem, isto vale para a vida toda. Uma vez que pensamentos e emoções impróprios, como os de violência, por exemplo, sejam eles gerados diretamente, indiretamente ou aprovados, sejam eles causados por avidez, ira ou ilusão, e se apresentem em grau suave, médio ou intenso, resultam em dor e ignorância sem fim. Por essa razão existe a necessidade de ponderar sobre os opostos. Guardaram o sutra? É complicado, não é muito comprido. Então a gente divide esse sutra em alguns pedacinhos e aí vamos questionar. Ele diz, quando pensamentos e emoções impróprios, como por exemplo os de violência, gerados, e aí vem a questão da responsabilidade, gerados diretamente, indiretamente ou aprovado. O que é isto? Foi gerado por mim mesmo, diretamente, ou eu mandei alguém fazer, indiretamente. Às vezes eu não faço uma ação violenta, mas eu pago alguém para fazer. Não importa, está ruim do mesmo jeito. Olha, eu não vou bater naquele cidadão, porque ele é muito mais forte que eu contrato alguém, você vai lá e bate naquele para mim, tá bom? Ou até matar alguém. Eu não matei. Então ele diz, direta, indiretamente ou aprovado. O que é esse aprovado? São 3 graus de responsabilidade. O que é o aprovado? Conivência, exatamente isso, conivência. É muito interessante que nesse momento o yoga fale da conivência. Ver as coisas erradas e não tomar nenhuma atitude também é um pensamento impróprio. Também causa, lembra que ele diz no final? Dor e ignorância sem fim. O que fazer? Diante de uma situação violenta, alguém está sendo assaltado na esquina com uma arma, você vai lá brigar com o ladrão? Aí você tem que usar de bom senso, talvez não seja a melhor solução. Talvez dê um grito, buzinar o carro, chamar a polícia, não sei. Ou em último caso, depois que ele for embora, acudir a vítima, não sei. O que fazer? Não, lembre, isso é muito pessoal. Mas quando pensamentos impróprios, causados direta, indiretamente ou aprovados, causados, e aí ele vai falar das causas. Quais são as 3 causas? E a monja Coen fala sempre muito disso, os 3 venenos. As 3 causas de todo pensamento impróprio, qualquer pensamento impróprio é gerado por 3 causas. Quais? Parece que está rezando a língua. Ganância, raiva e ignorância. Assim fala a monja, assim fala o budismo. São as 3 causas de qualquer pensamento. Todo pensamento ruim tem origem numa dessas causas: ganância, raiva ou ignorância. E aqui aquele que traduziu o texto de Patanjali, ele falou ira, ilusão, avidez, ira e ilusão. Avidez é ganância, ira é raiva, ilusão é ignorância. Há muita coincidência entre o texto de Patanjali e textos budistas. Será que Patanjali bebeu na mesma fonte que Buda? Ou será que Patanjali aprendeu com Buda? Provavelmente eles beberam da mesma fonte, porque Buda também praticou yoga, e o sistema mais antigo no qual o yoga também se apoia, o Sankhya, também lança algumas bases para o pensamento budista. Então provavelmente tem muitas coisas em comum, não só isso, mas esse sutra parece um sutra budista. Então a causa do sofrimento vem destas 3 relações: ganância, raiva e ignorância. E então o que nós temos que fazer? Ponderar sobre o oposto, porque senão eles vão causar, e aí Patanjali pega pesado, dor e ignorância sem fim. Não vai acabar nunca. Se você não sair dessa roda, não acaba nunca.
Então, para concluir o meu pensamento, quais são os opostos desses 3 venenos? Qual é o oposto de avidez, ganância? Generosidade, talvez. Contentamento é para tudo, né? Contentamento cabe em todos. Generosidade, desapego. Alguém falou desapego, não deu para ver a boca, porque vocês estão de máscara. Desapego. E isso já lança uma base para o próximo palestrante. Patanjali vai falar muito da importância do desapego. Sabe por quê? Porque não existe posse. Posse é alguma coisa produzida pela mente. O que temos nós? Oi, vamos começar de novo, né? Não existe posse. Posse é uma ilusão. Nem o próprio corpo nós temos. Nós sabemos disso, mas não vivemos assim. Então é muito lúcido você ter pensamentos baseados no desapego. A ganância, a avidez é uma bobagem, porque afinal de contas vai ficar tudo aí mesmo, não é assim? Eu me lembro uma frase do professor Hermógenes. Ele era um piadista, ele sempre brincava, e ele dizendo, como piada, né? O genro, não, de uma pessoa, comentando com um amigo dele, o meu sogro, e o sogro era rico, né? O meu sogro tem uma saúde irritante. Então guarda, tudo vai ficar para quem? Sabe lá. Agora a gente vai embora, essas coisas vão ficar. Então tá bem. O contrário da ganância, da avidez, desapego. Qual é o contrário da ira, da raiva? Amor, bondade. Mas tem uma palavra que é mais forte para isso: compaixão. Contrário da raiva, compaixão. Lembre-se que compaixão é querer para o outro aquilo que você quer para você e não querer para o outro aquilo que você não quer para você. Não é ter dó de ninguém. Ninguém quer que você tenha dó. Não? Dó é um sentimento que a gente não quer que tenham dó de mim. Não é? Compaixão, empatia. Compaixão, ou seja, essa pessoa é solidária, ela quer para mim o que ela quer para o outro. Essa é a regra de ouro. Não é? E qual seria o oposto do último? Ilusão. Ou, como diz aqui a ignorância. A sabedoria, que vai nos levar à verdade. O contrário da ilusão, da ignorância, é a verdade. E o que é a verdade? Difícil, não é? Verdade. Ninguém sabe exatamente definir o que é verdade. O que é a verdade? Os indianos têm uma palavra muito boa para isso, que é viveka, discernimento. O que é verdade e o que não é verdade, o que é importante e o que não é importante, o que é real e o que não é real. E viveka, o discernimento, seria então para nós, talvez, o máximo, aquilo que a gente poderia dizer como alguma coisa que nós teríamos que ter na nossa vida: discernimento. O tempo todo, discernimento. Isso é importante. Ainda mais nessa época de Natal, você vai comprar alguma coisa, eu preciso mesmo disto, isto é importante para mim, é disto que eu vou falar agora, é importante, essa bronca que eu vou dar nessa pessoa é importante. Viver é isso, discernimento, não fazer por reflexo, embora parece que 95% das nossas respostas emocionais, elas já estão programadas e não passam muito pelo nosso filtro. Talvez 5% é que podem passar por esse discernimento, pela minha escolha. Quando a gente faz yoga, é importante ter discernimento. Senão a gente vai definir yoga como alguém, um colega meu, amigo, querido, não, Sérgio, professor de ginástica corretiva lá da USP. Uma vez eu estava próximo a ele e alguém perguntou a ele: o que é yoga? E ele falou: ginástica lenta. Ginástica lenta. E está errado ele, gente. Não está ginástica, não está. A não ser que você pratique e perceba um universo um pouco maior, você não tem o discernimento. É uma ginástica lenta. E nós damos palpite sobre muitas coisas
que nós também não sabemos, que ouvimos falar, discernimento. Como diz Thich Nhat Hanh, vocês conhecem o monge vietnamita, ele mostra a folha de papel em branco e diz: o que vocês estão vendo aqui? E a maioria diz nada. E ele diz: mas aqui eu vejo árvore, aqui eu vejo chuva para essa árvore nascer, aqui eu vejo um lenhador, aqui eu vejo um caminhão que transportou a árvore, aqui eu vejo alguém que fabricou celulose, aqui, aí ele vê tudo. E eu vejo alguém que alimentou esse lenhador, e alguém que vendeu o papel, alguém... Aí você vê o mundo todo envolvido numa coisa. Isso é viveka, discernimento. Ver o que está por trás. O que está por trás de um asana é a flexibilidade? Não. O que está por trás de um asana é o ritmo, é a amplitude, é a permanência. Uma das coisas importantes na prática de um asana é a permanência. E é a permanência que me interessa? Não. O que está por trás da permanência? É um estado de presença. Permanência é presença. Eu estou ali. Se você não sente mente e corpo juntos, você não está ali. Claro que a mente de vocês já saiu, já voltou várias vezes, porque é assim. Viveka é isso, o que está por trás das coisas, tá bem? Antes de passar para o Marquinho, queria agradecer muito a presença de todo mundo, a alegria de ter vocês aqui, agradecer toda a contribuição que vocês nos deram para a família toda durante a pandemia. Então foi muito bom para nós fazer essas aulas online, ter vocês, olhar vocês nas janelinhas, estudar para dar uma melhor aula, praticar, e foi muito bom para nós. E por mais que alguns alunos agradeçam, não precisam agradecer, porque nós teríamos muito mais a agradecer do que realmente receber, não, de vocês a manifestação de gratidão. Então, muito obrigado. Next, please. Olá. Boa noite. Aqui falando no canal de vocês, enquanto a gente ia chegando, começando essa nossa confraternização. E eu vou falar de um outro sutra que está lá no primeiro capítulo, está mais no começo do livro. É lá no primeiro capítulo do Sutra 12. Então eles estavam falando do capítulo 2, Sutra 30, né, e alguma coisa, quando Patanjali já começa a falar do seu caminho, né, do seu caminho ao Samadhi, os seus 8 passos em direção ao Samadhi. E eu vou voltar lá para o comecinho do livro, onde ele vai justamente dizer sobre o que é o Yoga. E aí, nesse Sutra 12, ele vai dizer como, né, obter esse estado de Nirodha, que é esse estado de inibição, de paralisação, de interrupção, ou vários sinônimos que a gente possa usar, das modificações da mente. Então, Patanjali começa falando nos Yoga Sutras. Agora eu vou falar sobre Yoga. E aí no Sutra 2 ele fala Yogas Chitta Vritti Nirodha, esse famoso sutra, né? Que quer dizer justamente a interrupção, a paralisação, a inibição das modificações, dos movimentos da nossa mente, né? Ou da consciência. E a gente pode ter vários sinônimos para essas palavras. E ele vai dizer depois, né? Nesse estado, então, onde acontece essa paralisação dos movimentos, nos encontramos na tal da verdadeira natureza que a Carol falou, aquela que nós já somos. Nós já somos, mas nós estamos distraídos com tantos turbilhões, né? Vrittis são esses movimentos de Chitta, a nossa consciência, e Vrittis dá origem à palavra vórtice na nossa língua em português. Então esses Vrittis, esses vórtices, esses movimentos, esses turbilhões, ou aquela mente, né, que é representada por um macaco constantemente nessas metáforas, que pula de um lado para o outro e ela não para, e a gente não consegue então olhar para o lago, né, e ver esse reflexo de nós mesmos, porque essa água está sempre agitada. Então nós não sabemos o que é essa nossa verdadeira natureza. Nós nos distraímos, nós nos esquecemos. Estamos então no contrário, como diz Patanjali em seguida, do contrário, estamos identificados com as perturbações.
estamos identificados com os nossos papéis, com as coisas que a gente faz, com as nossas personalidades, com as nossas profissões, enfim, né? Somos alguma coisa, né? Somos professores, somos, sei lá, engenheiros, somos filhos, somos amigos, mas isso tudo não deixam de ser perturbações, não deixam de ser movimentos da nossa mente. E aí ele vai seguir contando um pouco então sobre a natureza dessas perturbações. E aí ele vai até o Sutra 11, quando chega no 12, ele vai dizer: a inibição então, né, a Nirodha, esse estado de inibição dos movimentos da consciência, é obtido por duas coisas: Abhyasa e Vairagya. Abhyasa é a prática e Vairagya é o desapego. Então é a primeira vez no livro que ele coloca um caminho, é a primeira vez no livro que ele dá uma dica, uma tarefa. Ele fala, olha, é por aqui, né? Então é pela prática e pelo desapego. Bom, e aí nos sutras seguintes ele vai explicar então o que é essa prática e o que é esse desapego, o que é Abhyasa para Patanjali, o que é Vairagya para Patanjali. E para entender isso, a gente vai lançando mão dos comentadores, como a Carol também disse. A gente depende desses comentadores que vieram, algumas pessoas dizem que concomitantemente, outras que posteriormente, alguns são certamente posteriores, mas que são comentadores importantes que nos ajudam a entender um texto muito conciso, porque senão são pequenas frases e a gente fica, mas o que será que ele quer dizer exatamente com prática? Com desapego, a gente pode pensar em tantas coisas. E ele vai dizer o seguinte: a prática é o esforço em manter a nossa mente concentrada, né? Então, não perder, né, esse estado de inibição, de nirodha, de paralisação dos pensamentos. É uma prática, é um esforço, é algo que deve ser feito constantemente. Senão, a gente facilmente volta para trás. Ele traz uma metáfora interessante da nossa mente como um rio, né? E esse rio tem um sentido. Esse rio ele flui numa direção. Esse rio flui na direção do mar. E ele vai dizer que quando nós estamos identificados com os objetos sensoriais, as coisas do mundo exterior, né? Nós vamos fluindo em direção a esse rio, né? Nós vamos fluindo com o rio. Quando a gente... Então essa também é a primeira, né, das dicas que os comentadores colocam ali. A gente deve, então, se desligar, né? Se desligar desses objetos sensoriais, dessas coisas que nos atraem e voltar para o nosso espaço interno. É no nosso espaço interno que a gente vai conseguir encontrar as nossas respostas. Para isso existe um certo esforço, tá? Então a prática, a Abhyasa, ela é colocada com duas características. Um esforço, né? Então precisa haver um esforço, e esse esforço requer entusiasmo e vigor. Então ele diz, precisa de entusiasmo, precisa de vigor, porque senão é difícil. Um dos comentadores, ele vai citar um trecho do Bhagavad Gita, que fala alguma coisa muito parecida com Patanjali. E ele vai dizer que no Bhagavad Gita está lá escrito: a mente é inconstante e difícil de controlar, ó Arjuna, mas pode ser controlada pela prática, desapego. A mente é inconstante e difícil de controlar. Nesse mesmo Bhagavad Gita diz, num certo momento, a mente é mais difícil de controlar do que o vento. Como a gente vai controlar isso então? Como a gente vai fazer com que ela possa, né, parar de refletir esses turbilhonamentos e ficar firme no seu estado de quietude? Como? Com esforço, com a prática, com determinação, com entusiasmo, com vigor, porque senão não vai, senão a gente vai parar. A cada passo que a gente dá, a gente vai ter uma série de desculpas, a gente vai ter uma série de circunstâncias, a gente vai ter uma série de condições que vão nos fazer interromper o caminho.
interromper esse fluxo do rio, fazer com que o rio flua no outro sentido, é alguma coisa que requer grande esforço, é uma coisa que requer grande vigor. E é esse tipo de esforço, esse tipo de vigor que está dizendo aqui Patanjali. Ele dá uma outra metáfora também, a metáfora de um jardim. Se a gente tem lá um jardim, esse jardim ele é bem cuidado, passa um tempo, começam a aparecer as pragas, começam a aparecer as ervas daninhas e uma semana, um mês depois, o seu jardim que era bem cuidado, ele está lá, né, todo tomado por essas pragas e ervas indesejáveis. Por mais que você seja ali um bom jardineiro, você é um ótimo jardineiro, mas você vira as costas, fica um mês sem olhar para aquilo lá foi tomado. A nossa prática, ela é algo assim, se a gente vai, né, e faz a nossa prática, e a gente está ali cultivando o nosso jardim, e a gente pratica e passa um tempo praticando, começa a perceber avanços na nossa prática e a interrompe, a gente vai rapidamente percebendo que essa prática, ela regride. Né? A gente não volta para estaca zero, tem alguma memória ali que ainda fica e é mais fácil de voltar depois. Mas a gente já fez esse caminho uma vez, tá? É mais fácil de voltar do que no ponto zero. Mas a gente percebe que isso regride. Então é necessário uma prática constante. Ele vai dizer num desses sutras seguintes que a abhyasa deve ser por um longo tempo, sem interrupção e com devoção. Né? Por um longo tempo. Não é uma coisa de um mês, não é uma coisa de um ano, é uma coisa de uma vida ou de várias vidas para quem acredita em reencarnação. Mas independente de acreditar ou não, né, se a vida é essa, provavelmente isso vai nos tomar uma vida toda, né, ou uma boa parte da nossa vida, para que a gente possa obter esses efeitos do que está sendo colocado aqui. Então é uma prática sem interrupções, constante, por um longo tempo e com devoção ou com seriedade, como também pode ser colocado por alguns comentadores. Devoção não nesse sentido de alguma coisa devocional a uma divindade, mas devoção ao propósito daquilo que você está fazendo, é algo assim de se colocar por inteiro naquilo. Porque se for mais ou menos, também não vai, porque a gente vai ser tomado por todas as qualidades de desculpas e circunstâncias e impedimentos que vão nos atravessar, né? Vão nos atravessar. E a gente precisa ali desse vigor, dessa persistência, desse entusiasmo, para que a gente possa manter a nossa prática, né? E não deixar que esse mato, que ele tome conta daquilo que a gente vem cultivando. Ele vai falar também sobre o desapego. E é interessante a forma como ele fala do desapego, porque ele fala sobre o desapego dos prazeres, né? Desapego dos prazeres das coisas visíveis, ou seja, das coisas que a gente pode ver e pode perceber, e tem uma série, né, de coisas que vão nos seduzindo, e a gente vai se encantando com os objetos externos, mas ele também fala sobre o desapego das escrituras, o desapego dos ensinamentos, porque se a gente fica também apegados a esses frutos, né, do que está dito nos textos, do que está sendo colocado pelas pessoas mais experientes, e a gente se apega a isso como algo que nós queremos atingir, isso também nos atrapalha. Então tem um desapego, e diz também esses comentadores, que o desapego é o mais alto grau de conhecimento, porque é esse desapego que nos coloca muito perto da gente conseguir estar justamente no nosso momento presente. Eu gosto de trazer isso de uma maneira concreta, quando eu vou falar sobre prática e desapego, de uma coisa assim muito do nosso dia a dia. Quando a gente vai se colocar para fazer a nossa prática, que a gente possa, pelo menos ali naquele momento, se desapegar das outras coisas que não fazem parte daquele nosso propósito agora. Então eu me coloco para fazer a minha prática por essa 1 hora. Nessa 1 hora, isso é uma amostra de tudo isso que está sendo dito nos Yoga Sutras, né? Nessa 1 hora, a gente vai ser atravessado por pensamentos, a gente vai ser atravessado por desejos, a gente vai ser atravessado por
coisas que podem nos tirar, né? Talvez antes de fazer essa prática, a gente teve ali um pouco de preguiça, teve que se convencer de que era bom fazer, e a gente fica achando que muitos dos nossos pensamentos, eles são imprescindíveis naquele momento. Nossa, eu tive esse insight, eu não posso esquecer disso, é muito importante, né? E a gente passa a prática, então, fazendo uma coisa ali meio mecanicamente, porque a nossa mente está envolvida com essas coisas que nos parecem muito importantes e muito sedutoras. Mas aí vem o Viveka, e o que é importante então? Será que é importante mesmo ficar me envolvendo com tudo isso que me tira, né, que me atrai, que me faz fluir, né, ordinariamente pelo rio? Ou será que eu preciso de um pouco de esforço? Né? Eu preciso de um pouco de esforço para ir num outro sentido. Né? A gente se acostuma, a nossa mente, ela é... como diz aqui, a nossa mente é inconstante, é difícil de controlar, mais difícil que o vento. E como é tão difícil, né, a gente acaba se rendendo um pouco a isso. Tá bom, né, vamos pensar, a nossa mente ela é muito esperta, vamos pensar isso daqui, talvez seja importante mesmo. E aí a gente precisa então ter, né, esse discernimento, viveka, aquilo que é importante. Então, prática e o desapego como um caminho. A primeira vez, então, que Patanjali vai dizer a respeito da prática. E em seguida, a gente pode fazer esse vínculo com a prática que vai ser apresentada depois por esses 8 passos, pelos yamas e niyamas, pelos asanas, pelos pranayamas, enfim, tudo isso. Né? Independente de qual for a etapa do percurso, qual for esse passo que a gente estiver, seja um yama, seja uma postura, a gente vai ser constantemente convidados a repensar sobre a prática e o desapego o tempo inteiro. Tá? O tempo inteiro. Constância, determinação, entusiasmo, vigor, né? E o desapego dos frutos dessa mesma prática, o desapego das coisas que nos atravessam e que ficam nos tirando daquilo que é justamente o momento presente, que é o estado de yoga, tá? O Chitta Vritti Nirodha. Sem isso, sem esse Nirodha, nós vamos continuar constantemente identificados com os nossos turbilhões, os nossos papéis e as coisas que nos atravessam o tempo inteiro. Então era esse o sutra que eu queria trazer, Abhyasa e Vairagya. Lembrem dele enquanto estiverem fazendo as suas práticas. E é isso. Eu me inspirei nesse sutra por conta dos 21 dias, né, de prática que eu tenho conduzido, né, com essa ideia, então, de colocar aí uma mesma série, uma mesma prática. Vamos lá, prática, e aí que a gente possa ir tentando fazer com que esse esforço conjunto de muitas pessoas praticando, que nos ajude a dar vigor, nos ajude a dar entusiasmo, mas que depois disso a gente possa seguir por nossas próprias pernas, tá? A gente não precisa sempre de alguém ali empurrando a gente para a gente seguir, tá bom? É isso que eu queria dizer. Obrigado. Eu trouxe uma colinha e a Carol falou dos yamas e eu escolhi um dos niyamas para poder falar para vocês hoje. Então, nos niyamas é aquilo que a gente deve fazer, procurar fazer, não é? Primeiro é pureza, contentamento, disciplina, autoestudo. E o último é Svara Pranidhana. E Svara Pranidhana é se render ao divino. E esse é o meu, entre os yamas e niyamas, é o meu predileto, preferido. Eu acho que ele vai um pouquinho, vai no outro caminho, não desse da prática, da persistência, do asana, do pranayama,
mas de se render ao divino. E tudo isso, toda essa prática que a gente tem, não vai ser nada se você não tem esse como objetivo, esse se render ao divino, que é o Isvara Pranidhana. A gente tem nos mandamentos, né, o primeiro grande mandamento, nós somos um país praticamente católico, pelo menos um país cristão, onde o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E eu vejo o mandamento, esse primeiro e os outros, como algo que a gente tem que fazer, vem de fora, vem uma ordem para que você cumpra isso. Quando a gente vai estudar os yamas e niyamas, é algo que vem de dentro, que você começa a se estudar, a perceber, a fazer as coisas de uma forma melhor. Porque você quer fazer algo melhor, e não é porque vem um mandamento ou algo externo a você te obrigando a seguir um caminho. Então, eu procurei hoje organizar algumas aulas de professores que eu tive, vários professores e grandes mestres, e o que eles falaram sobre Isvara Pranidhana. E é isso que eu quero passar. Quando eu falo em Isvara Pranidhana, no Sutra 1.24, né, no Sutra de Patanjali, ele fala, ele é a realidade a quem geralmente nos referimos como Deus. Né? Isvara. Isvara é considerado a fonte do conhecimento e da sabedoria. O mantra Om é o mais poderoso, porque o mantra Om é o nome de Isvara. Então, às vezes, recita o som do Om, parece que o Om está desvinculado, não é, da nossa prática, mas Isvara, ou esse se render ao divino, através do mantra Om. E essa constante repetição, essa constante meditação, né, no significado, a gente tem dois sentidos. Primeiro, o japa é a repetição, é você ir repetindo o mantra, repetindo várias vezes. Pode ser alto, pode ser baixo, pode ser mentalmente. Né? Então, japa é a repetição. Bhavana, que literalmente significa habitar em um tema na mente. O que é isso? É meditar sobre esse tema. Porque uma coisa é você ir falando, ir repetindo. A gente está acostumado a repetir o Pai Nosso, Ave Maria, repete, mas você está ali presente no significado daquilo. Quando você reza um Pai Nosso, você está realmente achando aquilo. E eu já me peguei muitas vezes sem condição de rezar um Pai Nosso. Falando, nossa, eu não posso falar isso. Não é verdade, ou não é a minha verdade agora. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está repetindo, porque se eu estou sendo verdadeiro naquilo que eu estou falando, eu realmente preciso cuidar, não é? Do que eu falo, mesmo que seja uma oração que está pronta ali. Mas será que eu posso fazer essa oração nesse momento? Não é? E aí a gente vai ter vários sutras que falam sobre o Isvara Pranidhana. Eu estou saindo aqui, eu vou mudar um pouquinho a ordem das coisas. Então, primeira coisa, se render a Deus, se render ao divino. E o professor Pratap falava, para a gente, numa das aulas, se render a algo maior do que a gente. Ele disse, se nós somos filhos de Deus, não é isso que a gente aprende? Somos todos filhos de Deus. E nós estamos vivendo num mundo que é nosso. Quando você chega em casa, está na casa dos seus pais, agora os filhos foram embora, acho que a gente é meio chato lá em casa, ninguém mais quer morar com a gente. Mas na época que eles estavam morando, eu acho que quando chega em casa, se sentem na casa deles, né? Até hoje, chega, tira o sapato, tira a bolsa, vai abre a geladeira. Não é? É assim que você se sente em casa. Será que a gente se sente como filho de Deus? Estamos em casa, nesse mundo, a gente está se sentindo dessa forma? Ele fala, se você é filho de Deus, o Todo-Poderoso, de tudo que está aqui, não tem motivo para a gente não ser feliz, não é? E não tem motivo, é o que ele colocou, eu me lembro bem, para a gente não fazer yoga, não é? Então, vamos praticar. Depois, ele fala isso o seguinte, lembrar que Isvara Pranidhana é a presença divina. E será que eu me lembro sempre que existe algo de divino em mim?
Nós não aprendemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus? Então nós somos como divino, não é? Será que eu me sinto como divino, essa presença, não é, do divino em mim? E aí ele diz, isso era para Lidana e para eu me abrir para essa presença dentro de mim. E aí eu fui ver na Bíblia, em 1 Coríntios 3,16, está escrito assim, sois o templo de Deus e o Espírito de Deus habita em vós. O templo de Deus que habita em vós é santo. Então não é diferente do que nós estamos falando aqui, né? Nós somos o templo de Deus e Deus habita dentro da gente. Em 1 Coríntios também 4,20 diz, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas consiste em virtude. E aí, num texto, o Swami Kuvalayananda escreveu, os livros são úteis, mas aquilo que se vivencia é o que dá a verdadeira educação. Porque se não há transformação, não há educação, há apenas aprendizado. Então, o que acontece? Eu estudo, mas se não tiver uma transformação, se aquilo que eu estou estudando não servir para nada, para eu aprender alguma coisa, para modificar a minha vida através disso que eu estou estudando, não está servindo para nada, não é? É preciso que haja essa transformação. E aí vem uma aula do Dr. Boli, na Índia uma vez, ele estava dizendo, quando a gente aprende a dirigir, o que a gente faz? Você pega o carro, você dá uma voltinha no quarteirão, vai de novo, dá a voltinha em 2 quarteirões, depois se arrisca e vai até a padaria, não é? E começa a partir daí a andar um pouquinho mais. E ele diz, será que a gente está fazendo isso com a nossa prática de yoga? Alguém, depois que aprende a dirigir, volta lá na autoescola para tirar uma pós-graduação, para fazer um mestrado ou doutorado em direção? Você não faz isso. Por quê? Porque o dirigir começa a fazer parte da sua vida. Você vai trabalhar, pega o carro, vai trabalhar, volta, vai sair no fim de semana. Você pega o carro e sai, e dirige o tempo todo. Então isso faz parte da vida, da nossa vida. Será que a gente está fazendo isso com o yoga também? Será que o yoga está fazendo parte da nossa vida? Ou será que é algo que eu faço no final de semana? Por exemplo, o yoga é meu hobby. Não é? Então é uma coisa forte para a gente pensar, não é? E aí, para Patanjali, asana está além da mera prática física, porque a gente fica falando, eu estou fazendo asana, parece que eu estou trabalhando com o corpo, mas eu não estou trabalhando só com o meu corpo, não é? Então, o que o Patanjali fala? Que asana é uma estratégia para transcender a consciência humana. No Upanishad vai dizer que asana é o que possibilita contemplar o absoluto continuamente e por um longo tempo. Não é bonito isso? Asana vai te permitir contemplar o absoluto por um longo tempo. Então, isso que a gente vai trabalhando nas posturas tem algo que vai muito além da postura. E quando eu conheci o Marcos, né, era da Igreja Batista, e ele da Igreja Católica, e já começou uma situaçãozinha complicada, né, da família, e eles falaram assim, nossa, na Igreja Batista naquela época era muito tradicional, eu sei que já mudou muito hoje em dia, não é? Mas isso, nós estamos casados já há quase 43 anos, e aí achavam que o yoga ia me afastar da igreja ou da religião. Eu acho que existem 2 coisas, a religião e a religiosidade. Religiosidade é algo que você tem, que está aqui dentro, que ninguém tira de você, independente de onde você estiver. Eu sempre falo que yoga te ajuda, seja qual religião você tiver. O yoga não vai te afastar da sua religião, porque ela não vai querer que você seja de alguma religião determinada. Mas a partir do momento que você começa a fazer as posturas, que você começa a ter esse controle, como eles falaram, do físico, não é? Que você tem condição de ficar parado, minimamente parado, para poder recitar na igreja, para poder ler, para poder rezar, já é um grande ganho. Se você consegue estar presente ali na igreja, enquanto o padre está falando, ou o pastor está falando, é um grande ganho. Então, quando
você começa a fazer yoga, e quando você tem essa prática do yoga, você vai ter muito mais condição de praticar, seja qual religião você tiver. No Siddhasiddhanta Padati, outro texto, fala aquilo que expressa a felicidade da união da alma individual e universal é mudra. Então, aquilo mais do que a união é o que expressa a felicidade por essa união. E quando fala em mudra, mudra são símbolos, são gestos, e o principal gesto, que é esse mudra de mãos aqui, o Jnana Mudra, que é o símbolo do conhecimento. Por quê? Porque o indicador representa o indivíduo, o eu, e o polegar, o divino, a alma universal. Então, quando o eu busca o todo, essa busca do indivíduo pelo todo, por Isvara, Deus, isso que representa esse Jnana. Jnana é conhecimento, e o conhecimento não é só daquilo que a gente vai lendo, e tudo isso vai agregando muito, né, para a gente, mas é esse conhecimento, quem sou eu, quem é o divino, e como o eu pode ir de encontro ao divino, como acontece essa união. E é isso que o Siddhasiddhanta Padati fala, da felicidade por essa união, por eu me perceber nessa união. E aí vamos mais um pouquinho. Falando no Hatha Yoga, para ir um pouquinho de Patanjali, o Hatha Yoga diz que o nosso corpo é como o universo. Há uma constante troca de energia entre o que está aqui dentro e o que está fora. Então, a representação das montanhas fora, é a representação dos chakras, a representação dos rios, o universo é representado pelos nadis, ou canais de energia no nosso corpo. Então, tudo o que existe fora também existe dentro da gente, né? E há uma constante troca de energia. E se Deus está no universo, Ele também está dentro de nós, né? Se Ele está fora, Ele está dentro. Se Ele está dentro, Ele também está fora. E aqui tem uma historinha do Swami de Gambaji, que era o Swami, na época que nós estudamos na Índia. Ele estava visitando uma igreja e ele soltou ali um pum. É cultural, né? Na Índia, hoje em dia está mudando, lógico, tudo isso, mas na época eles não têm essa preocupação da gente, não é? Em arrotar na mesa. E aí uma pessoa indignada falou: nossa, o senhor não tem vergonha de soltar um pum aqui na casa de Deus? E ele disse: me mostra um lugar onde Deus não está, que eu vou lá. Então, na verdade, não existe esse lugar onde Deus não está, né? Deus está fora, Deus está dentro. E é muito legal isso, não é? O texto Goraksha Shataka, ele vai falar, que é um dos textos do Hatha Yoga, que o objetivo da vida humana é o conhecimento de Brahma. Brahma é um outro nome para Deus, para Isvara, não é? E vai falar dos passos para se atingir esse grau, não é? Esse objetivo de conhecimento de Brahma. No Hatha Yoga, vai dizer que nós estamos divididos em duas partes. Há uma parte, normalmente daqui do umbigo para baixo, a região de Shakti. É uma região agitada, onde a gente está sempre angustiado, ou procurando, ou trabalhando, ou brigando com a gente mesmo. Essa região de Shakti, de energia, que está muito voltada para aquilo que eu sou. Quem eu sou? Eu sou a Deise, eu sou a mulher do Marcos, eu sou a mãe do Marquinho, da Carol, eu sou a professora de yoga, eu sou a avó. Quem eu sou? Né? E essa busca de Shakti é para entender quem sou eu. E o que eu estou procurando ali, na verdade, nesse movimento aqui do mundo, é primeiro ter uma moradia, ter um alimento, é a procriação. Eu tenho essa preocupação em ter o que comer, em ter onde morar e procriar. É muito parecido com o que os animais fazem também, não é? Essa mesma busca. Há um outro lado, que é o lado Shiva. O
que é a região do umbigo para cima. E esse Shiva é essa busca nossa pela transcendência, pelo divino. Eu percebo tudo isso em mim, eu percebo que eu sou a Daisy, isso, aquilo, outro, mas eu também percebo que existe algo além disso, que eu não preciso ficar só nessa busca por me alimentar ou procriar, mas existe algo. E essa busca pela transcendência é que o texto do Goraksha Shataka vai dizer o que é o yoga. Tá? É esse caminho. A mente está mais ocupada com os asanas, com os pranayamas. Parece que a gente está mais ligado nessa parte, né? Que é o que a gente está falando mais aqui hoje. Mas o texto vai falar que isso é só um estado, são passagens, são caminhos para nos levar em outro lugar. Aí vem um outro professor, o Dr. Bolo, e ele diz: Hatha Yoga, primeiro, eu e o divino somos um. Então, não, isso a gente já falou aqui, não há diferença. Eu e o divino somos um. Eu não sou separado do todo, eu não estou separado de tudo que existe. Além da mente, há o sagrado. Eu preciso ver além da mente, eu preciso ver além dessas agitações da minha mente para poder entrar em contato com o sagrado. E aí, por que eu faço yoga? É exatamente para descobrir isso, para ter consciência de quem eu sou e para ter consciência de quem é o Criador do universo. Então, o yoga vai além, né, do que a gente está fazendo para eu saber realmente quem eu sou. Eu vou ter essa busca através das posturas, através dos pranayamas, e tenho esse trabalho, mas existe algo, né, além disso, desse trabalho, além desse caminho. E aqui, o professor Shri Krishna, numa aula ele falou assim: será que Deus criou o mundo e foi embora? Será que ele, tá bom, criou, agora vocês se virem, deixa a gente aqui e foi embora? Será que não tem Deus nesse mundo? Deus e o mundo não tem conexão? Eu e Deus não temos conexão? Aí ele fez o desenho de um triângulo, né, colocando eu de um lado, o mundo do outro e Deus em cima. Então, para mostrar nesse triângulo que não há uma separação entre mim, entre o mundo e Deus. Tudo está conectado com tudo o tempo todo. Que a realidade do que está dentro é a mesma do que está fora, né? E aí, nesse mesmo triângulo, ele colocou, tem um lado físico, um lado mental e um lado que é o espiritual. Usar o físico e o mental para a gente chegar no espiritual. Somos capturados pelos aspectos físicos e mentais, mas o lado espiritual é o mais importante. Tá? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que a gente tem um outro caminho para chegar nesse contato com o divino, né? Que não é pelo caminho dos 8 passos, parece que os asanas e os pranayamas só, que foram mudras e dharana, né? Que fazem parte do nosso caminho do yoga. Existe um outro caminho, ou você deve continuar esse caminho, não parar nesses primeiros passos e chegar até esse se render, né, ao Criador. Esse Svara Pranidhana faz parte dos niyamas, não é? A pureza, contentamento, autoestudo, disciplina, autoestudo, e o último, Svara Pranidhana, se render ao Criador. Então, nós estamos numa época agora que a gente começa a pensar mais nesse lado, né, de lembrando, se é que a gente vai lembrar que o Natal não é uma festa de dar presente, se a gente lembrar que o Natal é o nascimento, não é? Comemorando o nascimento de Cristo, e não é aquele Cristo que nasceu na manjedoura tantos anos atrás, mas é esse Cristo que está nascendo na gente todos os dias. E é esse nascimento, é isso que a gente tem que comemorar. E é isso que está aqui dentro da gente que a gente tem que cultivar, né? E yoga também vai nos ajudar a cultivar esse Cristo, esse eu, essa divindade, seja o nome que você der, não importa, tá?
O importante é que você se abra para essa divindade que está aqui em todos nós. Tá bom? É isso. Agora vamos cantar. Bom, só para de novo agradecer a presença de vocês, Fala aqui. desejar. Deixa eu ter mais um. Agradece quem está em casa. Agradecemos que estão em casa também. Vocês talvez queiram assistir de novo. Vai estar em algum lugar.